Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 28 da prova da EPICAR de 2018 para 2019, prova versão A. Então, o enunciado diz: um professor de matemática, ao utilizar um programa de computador, obteve a sequência de gráficos abaixo. Os gráficos acima foram obtidos a partir das seguintes leis na variável x. Então aqui está a função de cada um desses gráficos aqui, em que os coeficientes a, b, c, r, s, t, m, n, p e q são números reais não nulos. Esse professor apresentou os dados acima a uma turma de 9º ano e pediu-lhes que classificassem as afirmativas abaixo em verdadeiro ou falso. A sequência correta que os alunos deveriam ter obtido é... Então, esse enunciado, ele não está dando valores numéricos, está dando só os gráficos, então a gente tem que ver as informações que os gráficos estão dando para a gente descobrir aqui o que é falso e o que é verdadeiro. Essa questão, ela está como anulada no gabarito da EPICAR, mas a gente pode resolver, ela tem resposta, só que a resposta deve ter sido um erro de impressão, não é nenhuma dessas sequências aqui, então ela ficou sem resposta, foi anulada, mas a gente pode resolver. Então, começando aqui pelo gráfico 1, isso aqui é uma função, uma equação do primeiro grau, né? uma reta, e ela é uma função decrescente. Por quê? Porque se eu aumentar o valor do x, eu diminuo o valor do y. Por exemplo, se eu pegar um x aqui, o y correspondente vai estar aqui em cima. Se eu pegar um x aqui, o valor do y já vai estar aqui embaixo. Se eu pegar um x aqui do outro lado, o y ainda vai estar mais embaixo ainda. Então, eu aumento o x, diminui o y. Então, essa função ela é decrescente. Então, quer dizer que o valor desse m aqui, ele tem que ser negativo, porque sempre quando eu tenho uma função, uma reta de uma função decrescente, esse coeficiente aqui do x, ele é negativo. E o m é o termo independente. O termo independente tem o mesmo valor desse ponto aqui, aonde o gráfico corta o eixo y. Está cortando o eixo y aqui no valor negativo, então isso quer dizer que o n aqui tem que ser negativo. Então nesse gráfico aqui a gente tem o m negativo e o n negativo. O gráfico 2 também é uma reta, só que aqui é uma reta crescente. Por quê? Se eu aumento o valor do x, eu também aumento o y. Se eu tenho um x aqui, o y correspondente vai estar aqui embaixo. Se eu tenho um x aqui, o y correspondente já vai estar mais aqui para cima. Se eu tenho um x aqui do outro lado, o y já vai estar lá em cima. Então eu aumento o x, aumento o y. Então é uma função crescente. Como ela é uma função crescente, o coeficiente do x tem que ser maior que zero. Então quer dizer que menos p tem que ser maior que zero. E o gráfico está cortando o eixo aqui embaixo. Então esse ponto onde o gráfico corta o eixo y é o termo independente. E então aqui, esse valor aqui é negativo, porque ele está abaixo do zero. Então quer dizer que menos q tem que ser negativo. Então menos p tem que ser positivo, porque o gráfico é crescente. Então menos p tem que ser maior que zero, então quer dizer que p tem que ser menor que zero. Eu multipliquei aqui por menos 1, aqui ficou positivo e eu inverti aqui a desigualdade. E o menos q tem que ser menor do que zero, porque ele corta, o que é o termo independente, e o gráfico corta aqui o eixo no ponto negativo aqui do eixo y. Então menos q é menor que zero, multiplicando por menos 1, q vai ser maior do que zero. O gráfico 3 era uma parábola. Então
a parábola, essa parábola está com a abertura para baixo. Isso quer dizer que esse coeficiente aqui de x2 ele tem que ser negativo. E aqui o termo independente também é o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Está cortando o eixo y aqui embaixo, esse valor é negativo, então o c também é negativo. Então já sei que o a é negativo, o c é negativo. Para descobrir o b, ele vai usar aqui o ponto do vértice da parábola. O vértice da parábola aqui é esse ponto aqui mais alto da parábola. E a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. Só que o b aqui é negativo. Então nesse caso aqui vai ficar menos b sobre 2a. O a ele é negativo. Menos b vai ficar mais b. Então, como o x aqui do vértice tem um valor positivo, essa fração aqui tem que ser positiva. Mas o a é negativo. Se o denominador é negativo e a fração tem que ser positiva, isso quer dizer que esse b aqui também tem que ser negativo. Porque se eu dividir um valor negativo por um negativo, eu tenho como resposta um valor positivo. Então, b tem que ser negativo. Então, para essa parábola aqui, o b é negativo, o a é negativo, o c é negativo. E aqui esse quarto gráfico, então, também é uma parábola. Também está com a abertura para baixo. Então, quer dizer que aqui no caso, esse menos r, ele tem que ser negativo. O termo independente é o t, que é o ponto onde o gráfico corta aqui o eixo y, também tem um valor negativo. Só que agora o vértice está desse lado aqui. Então o x do vértice ele tem um valor negativo. Então vai ficar assim: menos r, que é o coeficiente do x2, tem que ser negativo. Então quer dizer que multiplicando por menos 1, r fica positivo. O t é o termo independente, ele tem um valor negativo, então t é menor que zero. E o x do vértice, ele está então desse lado aqui. Então ele vai ser menos b sobre a. Agora o b é s positivo, então vai ficar menos s sobre 2a. O a é o que? É menos r. Então vai ficar menos s sobre menos 2r. Como o x aqui é negativo, essa fração aqui tem que ser negativa. Então, isso quer dizer que o menos s ele tem que ser positivo. Se o menos s é positivo, quer dizer que o s vai ser negativo, multiplicando aqui por menos 1. Então, para essa parábola aqui, o s é negativo, o t é negativo e o r é positivo. Agora, então, vamos ver qual dessas sentenças aqui é verdadeira, qual delas é falsa. Pegando aqui a primeira, tem m vezes n vezes b vezes c. O m, ele é negativo, que está aqui. O n também é negativo. O b, ele é negativo. E o c, ele também é negativo. Então, estou multiplicando 4 valores negativos. Menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos com menos vai dar mais. Então, essa sentença aqui, ela é positiva. Como aqui a sentença está falando que ela realmente é positiva, então esse item aqui ele é verdadeiro. Agora esse outro aqui está falando P vezes Q sobre A vezes T vezes S. O P, ele é o que? O P, ele é negativo. O Q é positivo. O A é negativo. O T, ele é negativo. E o S também é negativo. Então a fração fica assim. No numerador, o número negativo vezes um positivo. No denominador, é o produto de 3 números negativos. Então, menos com mais vai dar menos. Aqui embaixo, menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos. Então, uma fração com o numerador negativo e o denominador negativo vai dar um resultado positivo. E aqui,
o wizard está dizendo que essa função aqui é negativa, então esse daqui ele é falso. E agora então tem essa afirmação aqui, essa sentença aqui, S2 mais 4R vezes T. Se a gente prestar atenção, essa sentença aqui é justamente o delta dessa parábola aqui. Mas essa parábola, ela corta o eixo x em 2 pontos. Se ela corta o eixo x em 2 pontos, quer dizer que o delta tem que ser positivo. Se o delta é positivo, quer dizer que essa sentença aqui tem que ser positiva, e é justamente o que está aqui. Então, essa sentença aqui também é verdadeira. Então, a sequência é V, F, V. Se a gente olhar aqui, nenhuma dessas sequências tem V, F, V. Então, por isso, a questão não teve resposta. Mas ela tem resolução, tem como resolver. Então, essa foi a questão 28 da prova da EPICAR de 2018 para 2019. Obrigado, até a próxima aula.